menino mentiria. Para você entender exatamente como tudo aconteceu, nós viemos aqui de dia. A estrada é essa aqui. Uma estrada vicinal na zona rural de Iturama. E eles começaram a avistar as luzes por volta das 10h05 da noite. Vocês avistaram as luzes quantas vezes? 3 vezes, é isso? 3 vezes até chegar à mata, a gente viu ela extremamente enorme. Quando eu olhei para cima, bem no rumo da copa daquela árvore lá estavam as luzes, quietinha. Por baixo, um tipo de um anel, um vazamento de luz. Então a gente continuou, todo mundo observando, e meu pai pediu pra gente fechar o vidro do carro, né? E eu pensei, vou segurar no volante do carro, que o meu pai olha para trás e certifica se a gente está vendo realmente um OVNI. Eu fui anestesiado pela mão esquerda quando eu enfiei a mão na porta para fechar a ventarola do carro. Eu senti aquele tipo de uma agulha no dedo. Só que assim que isso foi no dedo, saiu nos meus pés. Eu fiquei imobilizado e medo de o carro talvez encapotar ou sair da estrada, que é a estrada de fazenda com um barranco. Eu pus as duas mãos no volante e já fui atacado por um cheiro diferente. Foi quando eu olhei e eu vi o rosto, né, de um ser extraterrestre. Segundo João Caiana, todo esse processo demorou apenas alguns minutos. Quando ele acordou novamente, seu carro estava a cerca de 200 metros de altura, levitando. O carro estava levitando, você estava subindo, conseguiu ver isso? Subindo e rápido. Rápido, eu senti ser chupado. O carro e tudo, a família toda? Tudo, o veículo no volante. E da mesma forma que eu senti ser levado, eu assisti tudo novamente voltando para a terra. É um aparelho muito perfeito, uma construção incalculável em beleza e acabamento, muito branquinho, né? E toda acesa. É uma delícia. Eu tive condição de ver alguma coisinha muito pequenininha, muito pouca, mas se fosse para mim escolher entre planeta Terra e planeta deles, eu ficaria com deles. No interior da nave, poucos lembram o que exatamente aconteceu. Que parece que a gente estava amarrado, pé e mão, imóvel. Eu às vezes tentava levantar o olho para olhar para frente e ver onde a Lavínia estava, eu não conseguia. Meu pai em pé, a minha mãe como se ela tivesse amarrada o braço abraçado à perna, eu com as pernas esticadas e com as mãos atadas no rumo do joelho, né? E a nossa amiga olhando por janela como se ela estivesse olhando por nada. A Lavínia deitada em cima de uma maca, tipo essa de hospital, e 2 seres bem próximos de nós. O mais impressionante nesta história toda é o depoimento da neta de João Caiana, Lavínia, de apenas 4 anos de idade. Ela lembra com detalhes tudo o que aconteceu. A minha mãe estava agachada, aí meu avô estava em pé, e a minha avó estava debaixo na mesa, e eu estava em cima da mesa. Ah, quantos amiguinhos que é? 2. Um grande que tinha um olhão, e o pequenininho que tinha um olhinho. Segundo a filha Magui, todos os membros da família Martins tiveram um chip colocado no corpo. Foi como se fosse uma bolinha de mercúrio, bem pequena, da cor de um metal. O carro foi deixado exatamente aqui nesse local, próximo a esse matabu. E assim que ele tocou no chão, ele rodou, normal, funcionando, engatado, eu desci. Fechando aquela curva embaixo ali, foi que é onde a gente tornou a ver novamente o aparelho. E segundo João, foi exatamente aqui neste local que a nave desceu. Mas quais são os vestígios? Simples. As pedras daqui, naturalmente, dessa cor, depois do ocorrido, ficaram assim. Pretas de um lado, da cor natural de outro. O trauma que veio depois abalou profundamente a família Martins. Hoje, João e Magui não têm problemas em falar do assunto. O mesmo não acontece com a esposa de João, Rosa Martins. Eu, como ser humano, jamais conseguiria eliminar isso da minha mente. No meio de tanta gente, por que nós fomos escolhidos? Eu até hoje, eu não consigo, gente, por mais que eu queira.
a falar, dar uma entrevista assim, calmamente, pacífica. Eu não consigo. Faz o bem para as pessoas, preguem a paz branca, porque os seres do vosso planeta estão precisando de ajuda e aproximação. Essa é a mensagem deles pra gente. Ô Paulo, você que esteve lá no local, Paulo tá feio? você acredita nisso? Você acredita que essa família esteja falando verdade? Ratinha, é duro você imaginar que uma família, 4 pessoas e mais uma amiga que ela não quis dar depoimento, porque o pai é um evangélico e proibiu ela tocar no assunto, ele tem medo de tocar no assunto. Você imagina que 5 pessoas contem a mesma história e mais uma criança, né, de 4 anos, que na época tinha 3 anos de idade. Não tinha como treinar uma criança para contar uma história dessa. Não tem, porque eu peguei assim. Você vê que eu fiz entrevistas em vários locais. A única coisa que me deixa meio estranho aí como é que ele ia falar que os seres falaram de paz para ele? Falaram em que linguagem? Então, como é que falaram com a menina? Conversaram, a menina me conta a história que eles conversaram. Eles não conversam pela telepatia, segundo a menina. Não conversa? Não abre, conversa através da mente. Eles conversam. E conversaram com a menina? A menina falou assim, mas eles não, eu perguntei, mas eles não mexiam a boca? Ela falou, não, ele falava comigo e não falava nada. Ela falava assim, ele falava comigo e não falava nada. Ela chamou assim, os seres do pratinho tampado, ela chama. Porque a nave, ela viu a nave, segundo ela, de um prato em cima do outro. Então ela chama de pratinho tampado. Quer dizer, o que mais me impressionou foi a criança. Porque eu não acho que os 3, um pai, é um senhor, um eletricista, uma pessoa conhecida na cidade, uma pessoa de uma classe média baixa, não é uma pessoa não almeja nada, vai pegar a mulher e se expor, porque eles estão desde janeiro, desde Bom, nós setembro. vamos tentar trazer a família para cá para contar alguns detalhes, porque eu acho essa história tão fantástica que era importante vir para cá. E eles fizeram regressão, e na regressão eles contam a mesma se você não história. parar de falar, quem vai fazer a regressão, nós dois, já acabou o programa, vai meia hora. Boa noite, Brasil! Vem aí a Hebe!